sou a Yasmin, eu sou fundadora da Flor de Mim, trabalho há 9 anos com produtividade, rotina saudável e com a construção de um dia a dia que faça bem para a nossa saúde mental. E hoje eu tô aqui para te ensinar sobre procrastinação. A primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente começa a falar sobre procrastinação é entender que procrastinação é um sintoma de várias outras coisas que podem estar acontecendo na nossa vida. De modo geral, a gente tem uma visão de que a procrastinação ela quase que segura um valor sobre a gente mesmo. Então, se eu procrastino, eu sou preguiçosa, eu não dou conta de fazer nada, enfim, vem uma série de pensamentos negativos a partir dessa procrastinação. Até porque a gente precisa entender que quando a gente está falando aqui sobre procrastinação, a gente está quase que falando sobre o contrário de produtividade. E a produtividade é uma coisa muito valorizada na nossa sociedade e que tem muita ligação com a Revolução Industrial lá atrás, onde a ideia era fazer mais com o mínimo possível. Hoje em dia, embora a gente ainda seja cobrado essa produtividade, o que eu proponho aqui é que a gente comece a pensar dentro da nossa própria vida em construir uma produtividade que fale mais sobre a qualidade do que a gente está fazendo do que sobre a quantidade de coisas que a gente faz. Então eu quero que você aqui, que está me assistindo nesse momento, saiba que se você procrastina, você não é preguiçosa, você não tem um problema gravíssimo e insolucionável e é o fim do mundo. Não, nada disso. É uma coisa completamente normal. Todo mundo procrastina e tem muitos motivos para essa procrastinação. Então a gente vai precisar tratar e olhar para essa procrastinação agora, a partir de hoje, como um sinal de alerta. O que ela tá te contando? Quais são os motivos que você pode estar procrastinando? Então eu vou explicar para você os 3 principais motivos da procrastinação que eu já identifiquei dentro da minha própria vida e dos meus 9 anos de experiência. O primeiro motivo, e talvez um dos que seja mais fáceis de lidar nesse momento inicial, é a falta de clareza. Então, por exemplo, você tem uma tarefa para fazer, eu preciso montar um portfólio, eu preciso ir atrás de um documento específico, e como você não entende todos os passos dessa tarefa, você congela esse bloco de coisas porque alguma coisa ali dentro não está muito claro. Então, por exemplo, vamos supor que você precisa pegar um documento e aí você precisa juntar os seus documentos que você já tem, conseguir uma foto nova e conseguir uma liberação, uma autorização num órgão que você não entende, que você não conhece, você não sabe como é que você vai fazer para conseguir esse documento. Então, o que a gente faz? Como forma de defesa para a gente não chegar nesse lugar do que a gente não conhece, não lidar com esse desconhecido, a gente adia toda a tarefa com medo de chegar naquele lugar onde a gente não sabe o que fazer. Então é uma procrastinação que ela acontece porque a gente paralisou com a falta de clareza sobre o aspecto. Muitas vezes a gente não sabe como vai começar aquela tarefa. E aí o medo e a incerteza de como que eu vou dar o primeiro passo faz de novo com que a gente evite aquela tarefa inteira. Outro motivo pelo qual a gente procrastina muito também é medo. E aí aqui entra o medo de dar errado, daquelas coisas que são importantes pra gente. A gente fica com medo de começar e não ter o resultado que a gente quer, ou começar e não levar a gente até o momento que a gente esperava que aquilo fosse levar. Então todo esse medo bloqueia a gente de dar o primeiro passo, de começar, e a gente fica nessa zona de procrastinação. E tem um medo também que a gente não considera muito, mas é que é o medo de dar certo. Então, se der certo isso que eu tô imaginando, o que vai mudar? Quais são todos os novos problemas que eu vou ter que lidar? Às vezes, toda essa demanda, esse mundo novo que a gente vai explorar, faz com que a gente também procrastine. E por último, e talvez o motivo mais frequente de todos, é cansaço. Então, às vezes a gente acha que a gente está procrastinando porque a gente é preguiçosa, não está afim de fazer nada, mas na prática a gente está exausta e não tem mais energia na nossa cabeça para resolver nenhum problema, para lidar com nenhuma demanda. Nesse lugar, a procrastinação, ela parece muito com a ideia de preguiça, que é outra coisa que eu também não acredito muito, porque no final das contas, quando você está sentindo aquela preguiça, aquela procrastinaçãozinha ali, você não está se divertindo, você não está descansando de verdade. Então, essa preguiça que vem da procrastinação, ela é muito diferente daquela preguicinha de domingo que você acordou com um pouquinho vontade de ficar na cama, relaxada, que você está realmente aproveitando o momento. De modo geral, quando você está procrastinando, você se sente presa naquele estado. Você não sente que você está descansando ou aproveitando aquilo para se recarregar. Considerando esses 3 pontos, eu quero que você pense, da próxima vez que você se pegar procrastinando, qual que pode ser o motivo nesse exato cenário? Então agora você está se sentindo cansada? Você está com medo de alguma coisa? Você não entende completamente essa tarefa? Dá uma investigada, porque é só entendendo de onde está vindo essa procrastinação é que a gente pode lidar com ela de uma forma que seja sustentável e que faça sentido para a gente melhorar isso a longo prazo. Não seja só uma alternativa que às vezes vai ser muito agressiva com a gente mesma, muito desrespeitosa e que não vai solucionar o problema a longo prazo. E aí é que eu aproveito
aproveito para lembrar pela milésima vez que você não é uma pessoa horrível porque procrastina. Todo mundo procrastina. Da pessoa mais incrível que você puder imaginar na sua vida, essas pessoas também vão procrastinar porque faz parte da existência humana, faz parte de lidar com esses problemas, e desde que a gente vá adquirindo mais clareza sobre esse processo, tudo vai ficar mais fácil no longo prazo. E aí, para você sair daqui sabendo o que fazer, eu vou te dar 3 formas de agir sobre a procrastinação, que você pode escolher qual vai ser a melhor a partir do motivo da procrastinação daquele momento específico. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o despejo, e vai ter uma aula aqui só sobre isso, que é a ideia de você tirar as coisas da sua cabeça e colocar no papel. Desse jeito, a gente consegue entender, por exemplo, naquela fase da falta de clareza, qual é o aspecto que está mais difícil. E aí a gente consegue, às vezes, fazer as tarefas que a gente tem facilidade e pedir ajuda para aquela específica que está sendo difícil, sem precisar procrastinar tudo. Então, o despejo vai ser esse processo de pegar um papel, pegar uma caneta e colocar todo o pensamento que está na sua cabeça no papel. Sem julgar, sem tentar organizar. É literalmente para a gente conseguir olhar para isso. Mas vai ter uma aula inteira para te explicar como é que você faz esse processo. A outra dica para a gente lidar com a procrastinação é escolher uma parte muito pequena daquela tarefa. Então, vamos supor que você tenha que fazer um documento, pedir uma solicitação, e dentro de tudo isso, você vai ter que conseguir juntar todos os seus documentos que precisam ser levados. Às vezes você não sabe fazer tudo, mas você consegue começar a juntar aquilo ali, ou se informar onde é que você tem que ir para conseguir uma coisa específica, ou pagar uma taxa, enfim. A ideia aqui é que você consiga fazer uma pequena ação que não pareça difícil demais ou exigente demais para os recursos que você tiver naquele momento, para começar a colocar você em movimento, que isso é muito importante para a gente conseguir sair da procrastinação. E a última dica, indo nesse mesmo sentido de começar a colocar a gente em movimento, é você se envolver com o tema da tarefa que você está fazendo de forma mais sutil para começar a dar aquela motivada. Então, vou dar um exemplo aqui super banal, mas que eu faço sempre na minha casa, que é quando a casa tá aquela bagunça e eu preciso faxinar e eu não tô afim, tô ali no sofá procrastinando a faxina mesmo, às vezes porque eu tô cansada, às vezes porque eu não sei como é que eu vou resolver um problema específico. Eu abro o YouTube e dou uma pesquisada em outras pessoas arrumando a casa, organizando a casa, porque assistir aquilo ali por 5, 10 minutinhos me dá a motivação suficiente para falar, quero organizar também, tenho uma ideia de como organizar, e aí me dá a motivação para me colocar em movimento de novo. Lidar com a procrastinação é um processo longo, então ela vai continuar acontecendo, não é uma coisa que você vai evitar e nunca mais ter esse problema. Eu tô aqui há 9 anos estudando sobre esses temas, há 9 anos ajudando as pessoas com esses temas, e ainda assim eu procrastinei para gravar essa aula. Então é completamente normal. O que a gente precisa entender é como é que a gente vai fazer para voltar nesse ponto de entender quais são os motivos e de começar a se colocar em movimento de formas que sejam menos amedrontadoras e mais gentis com a gente mesmo. Dentro do cenário onde a gente vive, tem o tempo todo pessoas exigindo coisas da gente. Então vamos garantir que dentro da nossa cabeça, sempre que possível, a gente vai ser um pouco mais gentil, a gente vai se perdoar por ter conseguido dar o melhor e não ter sentido que foi suficiente, e seguir em frente da forma mais carinhosa e respeitosa que você puder com você mesma, porque você tá fazendo o seu melhor. Qualquer dúvida que você tiver sobre esse conteúdo, você pode me procurar na DM do Instagram, @flordemim, que eu tô lá pra te ajudar, inclusive pra ouvir seus desabafos, o que mais fizer sentido pra você.